Bom, agora, devidamente posicionado, boa noite, Luxemburgo, tudo bem? Boa noite, claro, a todos aí. Um abraço, prazer estar com vocês aqui depois de tanto tempo, né? Um ano, né? É, praticamente. Tem um ano que eu estou no Rio de Janeiro, faz agora dia 5. Completar aí. Prazer estar com vocês aqui. A gente falava muito sobre a festa, né, do Luiz Fabiani. Está claro aí que foi realmente uma grande festa. Você já viveu momentos de festa também e hoje a festa era do outro lado. Isso ajuda aquele que só está na espera e tal, está mais sossegadinho, num clima normal do jogo, que não foi um dia normal para o São Paulo hoje. Não, eu acho que o São Paulo fez tudo o que tinha que fazer. O Ronaldinho também, quando estreou no Flamengo, a volta dele ao futebol brasileiro, tem uma festa muito bonita. E o São Paulo fez tudo o que fazer. Eu tenho que quebrar o ambiente, porque eu sabia que o São Paulo ia estar num clima festivo e os jogadores mais motivados do que normalmente estariam, né? O jogo do Luiz Fabiano, 60 e poucos mil torcedores. Então eu tinha que mostrar para os jogadores que aquela festa pertencia ao São Paulo, que estava tudo dentro de uma normalidade, que dentro do campo é um time contra o outro, jogadores se buscando ali dentro do campo para poder buscar a vitória. Então acho que quando até antes do jogo eu falei, olha, isso eu usei na palestra. O estádio cheio, você jogando na casa do adversário, você entende que aquilo é bonito e que o torcedor ajuda a dar arquibancada. Mas o torcedor não entra em campo e joga. Você tem que identificar o time adversário, que seria muito legal você jogando com 63 mil espectadores, você fazer com que esses 63 voltassem para casa triste, que é uma possibilidade, um time grande. Então eu trabalhei em cima disso, de quebrar o ambiente, tentar quebrar o ambiente do São Paulo com a minha equipe, entendeu? Perfeito. Ô Denilson, antes do jogo, estava diferente? Houve uma certa mudança no hábito ou quando a bola começou a rolar, virou um jogo normal? Estava diferente até pela volta, né, do Luiz Fabiano, a estreia dele, né, todo mundo animado, né, principalmente pela volta dele. E sobre a partida, foi um jogo duríssimo, né, o São Paulo teve a oportunidade de fazer mais gols, como o Flamengo também, mas infelizmente nos minutos finais acabamos levando um gol. Como é que ficou o clima depois? O Fabiano está muito frustrado, estava tudo bem? O que você pode dizer? Ficou um clima chato, né? Depois de uma festa, né? Que todo mundo foi, mais de 64 mil pessoas, né? Para vê-lo jogar e o Morumbi também, com 51 anos. Então, depois de uma partida com a derrota, tudo fica um astral para baixo. Como é que foi para você e garoto sair daqui do Jardim Ângela e de repente estar morando em Londres? Para mim foi complicado, né? Porque eu saí com 18 anos, fui morar sozinho. Meu empresário foi comigo, mas depois porque ele era espanhol, aí tinha família, tinha as coisas dele, né, em Madrid. E eu me virava sozinho, comecei a estudar, comecei a conhecer, né, outra cultura que é a Inglaterra e rapidamente acabei me virando bem. O Arsenal, Denilson, tem mesmo um trabalho de olheiros em todos os continentes, mas descobrindo garotos, 13, 12, 14 anos. Isso funciona? É assim mesmo? Exatamente. Aqui no Brasil é o Sandro, né, que é um scout do Arsenal, que ele olha, né, os jogadores brasileiros. Qual é o trabalho dele? Observar os jogadores, os garotos, né, dependendo de competições, quando tem sul-americano, mundial, ele vai olhar, vai observar. E tem outros olheiros também na Espanha, que trabalha para o Arsenal também, olhando na Espanha. E aí indica, é isso? Acaba indicando para o Arsene Wenger, que é o treinador, ele quem fecha contrato, quem observa, ele quem acerta com o jogador tudo. E por que você voltou? Que é uma coisa, você se adaptou tão bem, você virou quase... Só pegar esse ganchinho dele aqui, claro. O Luxemburgo é ladrão. Não, conceitualmente aqui, quando você tem essa cabeça de gestão de um departamento de futebol, que é o Arsene Wenger, que é o Alex Ferguson, que é o Capello, que é o Mourinho, aqui no Brasil você é chamado de ladrão e lá é o manager, é o responsável. Ele é que decide, ele trabalha com orçamento, ele tem a contratação, que ele vê os jogadores no mundo todo, tá certo? E contrata esses jogadores para lá e afere lucros, e esses lucros vêm para ele e com participação no negócio, que é muito natural. Ele tem participação, o Arsene? No negócio, porque ele contrata o jogador da África, chega lá por 100 mil, vai valer 30 milhões, ele deu 29 milhões e 900 E de se lucro. der prejuízo também? Se der prejuízo também, ele arca também? Não, mas aí você está sendo radical demais. Não, estou dizendo só para entender. Só para entender. Que pode dar certo, pode dar errado. O prejuízo seria se ele fizesse um trabalho mal feito,
que ele desse prejuízo no orçamento que ele Sim. tem, é 60 milhões. Pelo orçamento. Ele gastasse 70 milhões. Entendi. Aí não, ele trabalha em cima dos 60 milhões. Agora, se ele 60 milhões, ele conseguiu transformar em 90 milhões, Perfeito. eu sei porque ele não tem a participação. Só que no Brasil, quando já tem uma cabeça dessa, eu fui chamado de ladrão, e nego diz toda hora que eu ganho dinheiro, que eu tenho percentual. Por quê? Porque eu faço isso que o Arsênio Miguel faz. Eu chamo o jogador, eu sento com o empresário, eu negocio porque eu tenho capacidade de negociar, de entender o mercado, saber quanto custa cada jogador, de fazer um negócio melhor para o clube. Saber que o jogador tem que ter um contrato de produtividade, tem que ter uma Você faz isso no Flamengo? Eu faço no Flamengo. Mas faço você em tem todos os clubes que eu percentual do trabalhei nos ganho últimos também tempos. ou não? Não, isso eu não tenho, porque o Brasil, se eu fizer... Eu já fui chamado de ladrão sem fazer, se eu fizer, acabou. Eu não tenho mais como trabalhar. No Real Madrid você fazia? Não. Aí, quando eu falei que eu tinha um contrato de Zé Mané no Real Madrid, de Luxemburgo, do Brasil, e que eu fiz um contrato de Zé Mané. Por quê? Porque eu não conhecia essa cultura da Europa. Hoje, o meu contrato seria totalmente diferente do que eu fiz na Europa. Por quê? Porque o Real Madrid tem um orçamento de 400 milhões de euros. É destinado tanto para o departamento de futebol, para gerir o futebol. Então, ali tem um percentual para o departamento de futebol. Eu não sabia disso. Eu fui lá trabalhar o seguinte, contrato de normal de trabalho. Aí, quando eu vi, eu falei, ih, rapaz, tô roubado aqui. Por isso que eu falei que eu tinha um contrato de Luxemburgo no Brasil, na Espanha de Zé Mané. Ô, Denilson, e a pergunta Desculpa, que você não Denilson, respondeu? Não, tranquilo. Não, imagina. Por que você resolveu voltar, já que você é garoto, praticamente você estava começando a sua carreira na Europa, agora você está com a idade que normalmente as pessoas vão para lá. Por que você resolveu voltar? Na realidade, depois de 6 temporadas, né? Quantas? 6 temporadas. 6. 6 temporadas. Uhum. Cansei um pouco e depois tive uma conversa com o Arsène Wenger, né? Porque é tudo que eu tô para decidir, o que eu tô pensando, eu chego com ele, converso, sou muito aberto para isso, gosto de conversar com ele. E a gente se entendeu, primeiramente eu comecei a contar para ele que a minha vontade naquele momento era de sair do Arsenal, porque fazia 6 temporadas que não ganhava um título e na realidade o jogador ele precisa de título, é importante para a carreira. E na primeira conversa ele não aceitou, não queria, e depois houve, né? Chegou muitas propostas da Europa, mas pesou muito o lado, né? O Brasil, a Copa do Mundo aqui, o brasileiro também, como está muito competitivo hoje, foi muito importante para minha volta para cá também. Você pretende voltar para a Europa de novo? Sim, tenho mais 3 anos de contrato com o Arsenal, né? Ah, você ainda tem o contrato lá? Sim, estou aqui por empréstimo por 1 ano. E em julho do meio do ano que vem já retorno para o Arsenal novamente. Você quase foi para o Corinthians? O Corinthians já tinha sondado também, mas não foi nada concreto. O Vanderlei Luxemburgo se planeja como daqui a 5 anos? Dirigindo um time europeu, dirigindo uma seleção, a seleção brasileira, ou cuidando dos netinhos? Vamos lá, que idade você está? Eu, 59. 59. Vamos, 65. Pronto. Talvez seja tempo limite. É isso que você está imaginando? É, mais ou menos. Para parar com o futebol? Parar com o futebol de estar Como ali treinador. treinador. E aí a sua tendência é a política. Aí, a política ou então a parte de gestão de futebol, mas não sendo técnico, entendeu? Aí você seria o quê? Seria o manager? Não, o manager eu acho que o técnico já tem essa Vai ter que ser capacidade junto. para ser técnico. Diretor de futebol remunerado, é isso? Não, também não. Não. No dia que eu sair, eu vou montar uma empresa para fazer gestão de futebol, montar um assessoria, ou então entro para o Flamengo, que é o clube que eu gosto, para ir para a parte política, para buscar uma eleição maior dentro do clube. Quer dizer, você pretende ser presidente de um Isso, clube? de um clube. De um clube? De um clube não, De- do Flamengo. O Flamengo ou então... Ou de um clube. Ou então um clube, eu criar um clube. alguma coisa. Aí você criaria um clube. Tá? Não, você não seria do Fluminense, do Oi, Vasco. não, de jeito nenhum. Entendi, é isso que Não, eu porque quero. você é sócio do Flamengo, né? Sou sócio proprietário, vai ser É sócio proprietário vai ter tempo. Eu sempre falei que eu sou flamenguista, nunca É, escondi certo. isso. E no Palmeiras, você nunca teve alguma participação Não. política, interferência política, não? Palmeiras não. Não. Nunca me defini assim, me pronunciei com respeito a nada. Falta de oportunidade. Não, e também não trabalhei assim no clube internamente. Essa sua última saída não teve nenhum motivo político? Não, a minha saída do Palmeiras Não teve? foi por uma Não, eu entendi. A Mas saída a foi gente por causa do sabe. Keirson, uma né? defesa minha do Keirson. Foi. O Deola estava lá. A minha briga foi protegendo o Palmeiras. Porque eu entendi que o Keirson não me avisou, não avisou ninguém, não veio se despedir dos companheiros, ele ficou 2 meses sem fazer o gol e nós estamos ali segurando a onda dele. E quando eu saí em defesa do clube, tá certo? Dizendo que me perguntaram na imprensa, falaram assim, e o Keirson pode ficar até o final do ano aqui, foi vendido? Eu falei, não, porque ele não veio aqui, não respeitou os companheiros, então comigo aqui como técnico, não. Então acho que o Beluso entendeu isso aí,
e falou, então você sai para poder dizer. E aí eu sei o seguinte, teve um jornalista, amigo do Beluso, que ficou o tempo todo ligando para ele falando assim, quem manda no clube é o Vanderlei, o Luxemburgo ou você? Você tem que mandar ele embora, tá certo? E aí quando eu cheguei, foi embora. Que foi uma grande bobagem que ele fez. É que eu digo, nem sempre a pessoa que é teórica quer dizer que ele tenha sucesso na parte prática. É diferente. Então, na parte prática, ele mostrou que o que ele fez, interrompendo um trabalho que nós tínhamos ficado 6 semanas em Atibaia, praticamente 6 semanas em Atibaia, preparando para a parte crucial da competição, eu tenho certeza 100% não. Mas o Palmeiras tinha grandes possibilidades de ganhar o Campeonato Brasileiro. Grandes possibilidades. E, infelizmente, ele jogou fora uma possibilidade muito grande e na sequência, se equivocou mais uma vez, trouxe o Muricy. Colocou o Jorginho e trouxe o Muricy. E o Muricy e o Luxemburgo são 2 péssimos técnicos na cabeça do Beluso. Que ele mandou o Luxemburgo e o Muricy embora. E os 2 maiores vencedores de Campeonato Brasileiro. Então não dá para entender isso do Beluso, não. Eu não consigo entender até hoje. Acho que nem o pessoal do Palmeiras. Deu a lá. O Palmeiras perde gols demais. O Palmeiras toma gol e não consegue reagir. O lado psicológico está pesando? A gente é uma das equipes que mais finaliza, né? Uma das equipes que mais tem chance de finalizar. Mas acho que, desse lado, acho que a ansiedade por querer dar a volta por cima, querer reverter essa situação, talvez possa até acabar influenciando. Mas é um momento difícil. Acho que tudo que você falar que está bem, vão criticar. Se você falar que está mal, vão criticar. Acho que é um momento até difícil de você comentar e tentar explicar, achar um porquê do que está acontecendo. Quando há essa história do é melhor os jogadores não falarem e tal. A lei do silêncio. Isso, pesa de alguma maneira? Na verdade não foi uma lei do silêncio. Foi algo que, para acabar, tudo que a gente estava falando, estava se criando uma polêmica. Como eu falei, se você lê uma manchete, não estou também questionando a imprensa, mas assim, se você lê a manchete e lê a notícia, às vezes a manchete não condiz com a notícia. Então, para não ter esse problema... Porque a manchete é feita por um e a notícia pelo outro. Então, para não ter esse problema, achou-se por bem não falar, para não ter realmente esse problema, para poder tirar um pouco esse lado de tumulto, de polêmica. Isso é uma coisa do treinador, da comissão técnica, ou é uma coisa definida em grupo? Não, partiu do Felipão, mas com consentimento nosso. Acho que em nenhum momento a gente questionou isso e acho que os jogadores todos entenderam, e inclusive a presidência, que foi pro bem isso. Os jogadores têm medo da imprensa? Não sei se é medo, não sei se tem medo. Uns conseguem se expressar mais, outros menos. Um dos símbolos desse time é o Kleber. E, de repente, o Kleber cai na desgraça com a torcida. A gente vai até mostrar algumas coisas. Como é que se explica isso? Kleber Judas, essas coisas assim. O que eu tenho para falar assim, do Kleber é que estão falando muito que está muito tempo sem fazer gol e tudo mais, mas a maioria das faltas nossa que resultam em gols é o Kleber que sofreu, né? Geralmente é o Kleber que sofre as faltas para ter essas jogadas para gol. Então ele é uma pessoa que segura a bola lá na frente. Então pode estar um tempo sem fazer gol, mas a importância dele continua sendo grande. E acho que a cobrança maior é realmente porque ele é o jogador decisivo do nosso time. E a cabeça dele tá legal? Não sei, no dia a dia tá a mesma coisa que sempre teve. Ele chega, treina normal, tá sempre participando das brincadeiras nossas, que a gente faz no nosso peteleco, ele tá sempre brincando. Então, no dia a dia, não tem o que falar